A minha OAB é OAB-SP 519-773. Tá certo. O senhor tem 15 minutos de tempo regulamentar para fazer sua sustentação oral e daqui para frente eu passo a palavra agora em definitivo para a desembargadora Luísa Cristina. Muito bem, excelência. Estou com a palavra? A relatora concorda? Desembargadora, deixa o microfone. Sim, presidente. Sim, presidente. Vamos adiante. Senhora Presidente, senhores desembargadores, Preclara, Procuradora de Justiça, serventuários, recebam todos as minhas cordiais saudações. Já peço antecipadamente as devidas vênias, caso venha a gaguejar em algum momento, uma vez que essa é a minha primeira sustentação oral da carreira. Excelências, já é de notório conhecimento pelos operadores do direito, juristas mais renomados, que a privação de liberdade será sempre excepcional e a liberdade, como o bem maior do ser humano, a regra. O paciente, excelências, foi investigado e processado por supostamente integrar a organização criminosa, sendo suposto responsável pela recepção das chamadas mulas do tráfico no Aeroporto Internacional de Guarulhos, receber as drogas, fazer a distribuição dessas, bem como a distribuição do dinheiro proveniente da traficância. Ante a suspeita, fora decretada a prisão preventiva do paciente, que com o decorrer das investigações tem se demonstrado ilegal e abusiva, razão pela qual os passa a expor. Doutos desembargadores, sabemos que o habeas corpus não é o meio adequado para se discutir a prova ou o mérito da questão, mas imperioso se faz destacar que, ao ser concedida a liberdade provisória a réus notoriamente conhecidos pela traficância, conforme possível retirar do inquérito policial, fazendo parte efetivamente da organização criminosa, e não concedendo nos mesmos moldes ao paciente, no mínimo se caracteriza uma ofensa ao princípio da isonomia e da razoabilidade das decisões judiciais, razão pela qual for interposto o presente habeas corpus, for impetrado o presente habeas corpus, me desculpa. Se faz necessário trazer à baila aqui, excelências, que diferente de todos os outros corréus, o paciente não ostenta contra si qualquer prova robusta. Tudo que temos, tanto no inquérito policial quanto na ação de instrução, são suposições levantadas, inclusive a respeito de ser o paciente responsável pela busca das mulas do tráfico no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Em contrapartida, temos no processo corréus que muito provavelmente são integrantes da organização criminosa, e digo muito provavelmente, pois nós não temos ainda uma sentença condenatória transitada em julgado. Inclusive ostentando fotos com fuzis, com grande quantidade de drogas, e um até se intitulando de Dico do Pó, fazendo alusão à droga que este mais comercializava ali na região. Este, juntamente com outros corréus beneficiados com a liberdade provisória, com o benefício da liberdade provisória pela autoridade coatora. Importante frisar, excelências, que as medidas cautelares não se destinam a fazer justiça, mas sim garantir o normal funcionamento da justiça através do respectivo processo de conhecimento. Logo, as medidas cautelares são instrumentos a serviço do instrumento processo, sendo dessa forma, até nos dizeres de Aurí Lopes Júnior, a característica básica das medidas cautelares é a sua instrumentalidade qualificada. Deste modo, excelências, utilizar-se de prisões preventivas sob o pretexto de garantia da ordem pública, ordem econômica, assim como fez a autoridade coatora, é substancialmente inconstitucional. Uma vez que não serão prisões cautelares, sendo uma degeneração transformar uma medida processual em uma atividade puramente de polícia. A prisão preventiva para garantia da ordem pública ou econômica nada tem a ver com os fins puramente cautelares e processuais que marcam e legitimam esses provimentos. Sem contar de ser uma alegação completamente genérica e sem fundamento algum. O magistrado de primeira instância não apontou em nenhuma linha sequer circunstâncias concretas de perigo à sociedade a qual ensejaria a liberdade do paciente.
Ainda com o decorrer do tempo, excelências, a prisão preventiva do paciente se tornou ilegal, haja vista que por 2 vezes, sem ter a defesa dado causa, as audiências de instrução e julgamento que eram para ter ocorrido após a impetração do presente habeas corpus tiveram que ser redesignadas. A primeira foi redesignada, pois não ocorreu a intimação do paciente nos termos da lei, uma vez que este se encontra custodiado no Centro de Detenção Provisória aqui de Sorocaba. E a segunda vez teve que ser redesignada, pois quando estávamos todos no lobby aguardando o início da audiência, por um acaso, o magistrado lembrou que ele tinha um compromisso pessoal e por tal razão teve que ser redesignada de novo. Ora, claramente temos aqui uma ocasião de excesso de prazo, sem ter a defesa dado causa, o que tornou, com o decurso do tempo, a prisão ilegal, devendo essa ser relaxada também, devendo ser relaxada pela questão de ser declaradamente inconstitucional. São 2 teses que eu trago aqui a vossas excelências para que seja analisada a possibilidade de relaxamento dessa prisão. Ainda, excelências, cumpre a este causídico discorrer com mais atenção a respeito da possibilidade de extensão do benefício da liberdade provisória concedida a outros corréus. Excelências, conforme trazido em breves palavras anteriores, o paciente não ostenta contra si qualquer razão que torne necessária sua custódia, estando em pé de igualdade com os outros corréus, se não em situação até mais benéfica. Digo isso, pois, conforme explanado anteriormente, é possível vislumbrar quando de uma análise do inquérito policial e do processo de instrução que os outros corréus, supostos integrantes da organização criminosa, chegavam a ostentar, por meio de fotos, a posse de armas de grosso calibre, uma alta quantidade de drogas, inclusive, falo alta quantidade, eu estou falando de quilos, tijolos de cannabis, por exemplo. Em contrapartida, excelências, com relação ao paciente, temos algumas mensagens que comprovam ali uma traficância em pequena escala no bairro em que este morava, que nada liga ele a essa organização criminosa, e nós temos também algumas transferências bancárias realizadas ali através da conta bancária dele, que nós estamos discutindo isso no processo de instrução. Excelências, se a liberdade de um réu que ostenta foto com fuzil, segundo a autoridade coatora, não oferece nenhum risco à sociedade, o que mais poderia oferecer tal risco? Vai explicar alguém, excelências, que um réu que ostenta uma foto com fuzil, por exemplo, de tijolos, de cannabis, etc., não oferece risco à sociedade? Mas um réu que não tem qualquer prova robusta contra si, que ligue ele à organização criminosa, esse sim oferece algum certo risco. Vá lá explicar isso, excelências, para qualquer pessoa. Vá lá explicar isso para qualquer jurista minimamente sensato. Vá lá explicar isso para a mãe do réu. Nesse sentido, excelências, já possuímos o entendimento do Colégio Superior Tribunal de Justiça, concedendo ordem de habeas corpus, quando o julgamento do habeas corpus 269/706, São Paulo, de relatoria do ministro Newton Trisotto, a réu que se encontrava em situação idêntica a um outro corréu beneficiário, inexistindo qualquer circunstância de caráter exclusivamente pessoal que justificasse a diferenciação de tratamento. E novamente friso, ainda que não seja idêntica a situação do paciente com os outros corréus, mais benéfica é. Diante disso, que seja aplicada a extensão do benefício da liberdade provisória ao paciente, fazendo-se valer o princípio da uniformidade das decisões judiciais. Como último ponto, mas não menos importante, busca esse causídico sustentar no sentido de que o réu é primário, possui bons antecedentes, possui residência fixa, é de família humilde e se encontra rolado como réu no processo de instrução apenas por uma infelicidade ali. Durante toda a investigação, quando a autoridade policial apontava que fulano estava em tal lugar, ciclano estava em outro, vinham aos autos comprovações, câmeras de circuito interno e etc. Todavia, não foi o que aconteceu com o paciente, o que demonstra que estamos tratando aqui de suposições meramente fantasiosas, o que não demonstra de jeito algum o periculum libertatis do paciente.
Dessa forma, de maneira alguma, se comprova que este cumpre os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Nesse sentido também, este colendo tribunal já tem entendido quando o julgamento do habeas corpus 477/99, dígito 38/2023, de relatoria do excelentíssimo desembargador Anselmo Xixa, creio que seja assim a pronúncia, quando concedida a ordem de habeas corpus sob o argumento de que é descabida a prisão cautelar quando inexistir demonstração objetiva de perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, que assim como nesse referido habeas corpus, é primário e não ostenta antecedentes, sendo também adequada, caso vossas excelências entendam, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão que se mostram suficientes. Desta maneira, caso vossas excelências não entendam pela revogação ou relaxamento da prisão preventiva, ainda que manifestamente inconstitucional, que sejam aplicadas ao paciente as medidas cautelares diversas da prisão nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, uma vez que se demonstram suficientes, haja visto o paciente atender os requisitos do artigo 282 do Código de Processo Penal. Ainda, excelências, com relação ao relaxamento, a possibilidade de relaxamento da prisão, caso não seja o presente habeas corpus conhecido, provido que seja analisado de ofício os termos do artigo 647-A do Código de Processo Penal. Ante o exposto e pelas breves considerações trazidas nessa sustentação oral, espero que vossas excelências concedam a ordem e façam, como sempre, justiça. Muito obrigado.